nós entramos na Tua presença neste momento, a primeira coisa que eu faço é pedir perdão das nossas falhas e dos nossos erros. Infelizmente nós falhamos, nós erramos, nós somos falhos. Eu peço que o Senhor nos perdoe. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério, todo o nosso povo, toda a igreja. Passa do Teu sangue sobre o nosso trabalho, o nosso dia. Visita nossos templos, nossos líderes, que a palavra seja pregada com responsabilidade. Eu oro nesse momento, pedindo ao Senhor misericórdia para nós. Nos perdoa, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do ministério, tem misericórdia de toda a igreja, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Eu peço misericórdia, nos perdoa, passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre toda a igreja. O Teu sangue tem poder sobre nós. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Eu repreendo todas as forças do mal, setas, ciladas, dardos demoníacos, malignos, todas as armações malignas eu destruo no nome de Jesus. Tudo que se levantou para atrapalhar o trabalho, para impedir o trabalho, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Laços e armadilhas, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo nesse momento esses dardos que roubam mentes dispersas, todo atrapalho, situações que queiram atrapalhar o trabalho, o nosso dia. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós e sobre todo o nosso ministério, sobre todo o nosso povo, em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre nós. Proteja a igreja, proteja o nosso povo, proteja o ministério, proteja as mentes, proteja os corações, proteja as almas, proteja, Senhor. Nesse momento eu abro o nosso jejum, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Senhor, eu peço que o Senhor nos dê graça neste dia, peço que venha responder todas as nossas orações, que todos os projetos, tudo que nós projetamos para esse ano maravilhoso, seja concluído, materializado, que o nosso povo seja altamente honrado e fortalecido. Ó meu Deus, que todos sejam promovidos, sarados, curados, Senhor, libertos, que todos recebam toda a vida, toda a força que precisam. Eu peço sabedoria, eu peço discernimento, eu peço visão, eu peço favor para todos nós. Eu peço que o Senhor nos dê a direção certa, que o Senhor se manifeste aqui e que o Senhor fale aos nossos corações. Eu não sou capaz de realizar essa reunião sem a sua presença, a sua unção. Eu preciso dela para absolutamente tudo, para que tudo funcione muito bem. Só tem sentido estarmos aqui se o Senhor estiver. Então eu consagro esse domingo, o primeiro domingo do mês de novembro. Eu consagro este mês ao Senhor e eu tomo posse que será um mês incrível, um mês de milagres, de alegrias, um mês onde nós vamos obter muitos testemunhos, muitos avanços, um mês de glória para todos nós. Eu consagro esse mês ao Senhor e tomo posse de todos os resultados que temos buscado. Eu entrego tudo nas suas mãos. Quer dizer que o Senhor é um bom Deus. Nós te amamos muito, nós não podemos viver sem o Senhor. O Senhor é a nossa vida, a nossa força, a nossa esperança, o nosso ânimo. O Senhor é a melhor coisa que nos aconteceu. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui. Essa é a última ceia que nós celebramos nesse templo. E eu quero agradecer ao Senhor muito mesmo, pelos anos que nós ficamos aqui. Quero agradecer pelo tempo que o Senhor nos manteve aqui. Quero agradecer pelo processo, quero agradecer pelas experiências
que foram gloriosas. Eu quero te glorificar pela oportunidade. Eu me sinto honrada, privilegiada em ouvir o Senhor, em ficar onde o Senhor determinou que eu ficasse, por todos os milagres que o Senhor fez. Eu nunca vi uma pessoa entrar aqui e não ser abençoada. Até o dia de hoje, todas que entraram com o coração aberto não saíram da mesma maneira, todas foram abençoadas, altamente abençoadas. Então eu tenho que agradecer ao Senhor, porque esse é um lugar santo. Nós abençoamos esse lugar, a chegada da igreja aqui trouxe bênção, não tenho dúvida disso, como a chegada da igreja num outro bairro também está indo para levar bênção, e eu tenho que agradecer ao Senhor. Então, como é a última ceia que eu celebro neste templo após 11 anos, eu tenho que agradecer ao Senhor pelo privilégio de te servir, pelas oportunidades, pelos milagres, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Neste lugar o Senhor fez muitas coisas. Eu te amo, eu te glorifico, e assim, a cada dia vejo que aceitar o propósito do Senhor para a nossa vida é a decisão mais acertada. Apesar de nós acharmos que sabemos mais, sem dúvida nenhuma, o Senhor sempre sabe mais. Às vezes somos tão estúpidos e achamos que do nosso jeito poderia ser melhor, ou que seríamos mais felizes com as nossas escolhas e projetos. Mas aquilo que o Senhor tem determinado para nós e temos nos colocado debaixo da sua direção, só tem nos feito bem, só tem nos colocado em lugar de honra. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos demais, e eu peço que agora seja comigo na explanação dessa palavra, na condução de tudo, e que nenhuma pessoa saia deste trabalho da mesma maneira. Nós te amamos, Jesus. Muito obrigada. Obrigada por tudo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Sentem-se, por favor. O título desta mensagem é um coração que ouve. Nós vamos aprender aqui hoje, quando Salomão fez aquele pedido ao Senhor, já eu leio esse pedacinho, mas como temos muita coisa para ler, eu não vou ler todo esse texto. Mas ali em 1 Reis 3, ele vai até Gibeon e oferece generosamente ofertas ao Senhor. Ele foi bastante generoso, ele mostrou um coração liberal. E naquela mesma noite, Deus foi a ele e perguntou: pede o que você quiser. É tão impressionante, porque ele devia ter 17, 20 anos, mais provável, não mais que isso, uns 20 anos, um jovem, um menino ainda. E ele pediu sabedoria para Deus. Ele pediu um coração entendido. Está lá, eu peço um coração entendido. E um coração entendido, literalmente, no hebraico, é um coração que ouve. A expressão, um coração entendido, é literalmente um coração que ouve. Uma pessoa capaz de ouvir a Deus. Porque parece que é uma coisa simples, né? Ouvir. Um grande número não ouve a Deus. E aquilo agradou a Deus. E nós temos que lembrar que o que a Bíblia deixa claro, que o que agradou a Deus lá atrás é o mesmo que agrada hoje. Que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então, se agradou a Deus, agrada hoje. Se eu tiver um coração que ouve a Deus, naturalmente que eu vou agradar a Deus. E Deus disse a ele que ia dar a ele o que ele não pediu. Isso para mim é muito forte, porque
O Senhor mesmo disse, você não pediu a derrota dos seus inimigos, você não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu honra, você não pediu nada disso, você pediu um coração que ouve. Então, aquilo fascinou a Deus. Porque ele podia, ainda mais nessa idade, ter outras ambições. Mas não foi o caso. A ambição dele era a capacidade de ouvir a Deus para liderar aquele povo que ele mesmo disse que era muita gente e ele não se sentia capaz. Nós aprendemos aqui, nas Escrituras, e eu creio que essa talvez é uma das mensagens, dentre várias nessa área, mais importante. Essa é uma mensagem muito importante, uma das mais importantes, se não até mais eu poderia eleger. E porque, não exagerando de forma nenhuma, eu creio que ela determina a vida e morte, porque se você tiver vida espiritual, você vai longe, mas se você tiver uma vida espiritual derrotada, toda a sua vida tende a ser infeliz e derrotada, sem contar que você pode ser um derrotado eternamente, se você não ouvir a Deus, não andar em conformidade com Deus, onde você vai passar a eternidade? Uma pessoa que não ouve a Deus, ela não tem segurança da salvação dela. Então, ouvir a Deus determina tudo. Tudo, absolutamente tudo. A sabedoria de Salomão foi muito maior do que a de Adão. E a gente sabe que Adão foi um homem brilhante. Quando você estuda lá, você lê, você vê que, quando a gente fala do jardim, todo mundo pensa um terreno pequenininho, talvez uma chacrinha, um jardim. Não, nós estamos falando da terra. Nós estamos falando de tudo que foi criado, foi colocado aos seus cuidados, aos cuidados de um homem que deu nome a tudo que existe. Então, imagina o nível a visão, a capacidade, a sabedoria, a inteligência. Ele foi um homem brilhante. Ele cometeu um grande erro cedendo para a mulher dele, que ele acabou, nós já até falamos sobre isso, ele deu mais importância, inclusive isso cabe aqui, não vai ser o meu assunto, mas cabe. Deus deu tudo a ele, inclusive a esposa dele. Ele acabou dando mais importância ao que Deus deu a ele, que foi a esposa, do que ao próprio Deus. Inclusive, Deus mostra e fala isso depois. Como você deu ouvidos à sua mulher e não ao que eu te falei. Quer dizer, você tinha que ter ficado com o que eu falei com você. Até porque Deus nunca falou com a Eva. Deus falou com Adão. Isso, já falamos muitas vezes sobre isso. Então, quer dizer, Deus tinha algo com ele, tinha uma aliança com ele. Ele passou por cima, como muitas pessoas passam por cima de Deus, não ouvem a Deus, por causa das bênçãos que receberam. As bênçãos se tornam deuses na vida de muitas pessoas, mais importantes que tudo. E é tão interessante a questão do Salomão, porque Jesus disse, aqui está aquele que é maior que Salomão. Então, o Senhor dá ali a ideia de que o único maior que Salomão era ele. Então, o que nós entendemos é que o único que foi maior que Salomão foi Jesus. Ninguém foi maior que Salomão. Por quê? Porque ele começou pedindo um coração que ouve. O que acontece com muitas pessoas? Elas se perdem no caminho. Qual é a palavra? Volte ao caminho de Deus. É a única maneira de você ser bem-sucedido. Volte ao caminho de Deus. E assim, hoje nós vamos
ler várias escrituras, e nós precisamos também nos fazer essa pergunta. Eu estou ouvindo a Deus? Mas você está aqui. Você já se fez a pergunta, você realmente crê que foi plantado aqui? Porque eu quero você aqui. Mas, se você é uma pessoa, quando nós chegarmos na leitura de Gálatas, você vê que os Gálatas, depois de terem ido tão bem com a pregação de Paulo, eles começaram a se perder, retrocedendo. Tanto que ele diz, quem foi que enfeitiçou vocês? Por quê? Porque eles estavam ouvindo outras coisas. Não creio que não exista boas mensagens, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu preciso saber onde eu fui chamado, onde eu fui plantado, e aquela é a minha casa, é a comida de casa. Às vezes eu tenho que viajar e eu tenho que comer em restaurante ou no hotel. E já aconteceu de eu não me sentir bem com a comida. Porque eu estou acostumada com a comida de casa. E em nenhum lugar, ninguém faz uma comida mais limpa, onde há mais higiene, mais caprichosa do que na sua casa, sua esposa, sua mãe, ou até mesmo os homens que cozinham. Então, a comida da casa da gente, você sabe o que foi posto lá, o que foi usado, o nível de higiene que há. Não é possível a gente ter a mesma segurança fora. Então, quem já não comeu fora e não teve um mal-estar, já veio se sentir mal. E é o que acontece. Quando nós fomos plantados em um determinado lugar, eu recebo a comidinha de casa. Eu sei o que eu estou dando a você, todo o trabalho, a busca para que você seja bem suprido, bem alimentado. Então, o que acontece quando uma pessoa ela começa a comer fora de casa? Direto. Uma hora ela vai ter uma intoxicação. Então, quando uma pessoa ouve de tudo, ela começa a comer espiritualmente outros tipos de comida, ela corre o risco de ela ficar confusa, e ela começar a ter uma indigestão, e aí o que acontece? Ela vomita em casa. É quando começa a trazer problemas. A pessoa, ela vem, e agora ela está confusa, e ela começa a ser um problema. Porque ela está sofrendo com uma indigestão. Ela ouve de tudo, ela pende para lá e para cá, ela ainda não entendeu o que significa ser plantado num lugar. Eu moro em tal lugar e eu vou comer a comida da minha casa. É aquela comida que me faz bem. Eu sou uma pessoa de natureza caseira, onde eu gosto de estar sempre mais quieta, até porque eu tenho muitas responsabilidades, e eu gosto de comer em casa. Eu tenho uma segurança daquilo que Deus tem comigo. Eu não estou em busca de algo. Eu já encontrei. Agora, quando a pessoa ela ainda está em busca de alguma coisa, é porque ela não encontrou. E ela, então, é onde ela precisa parar e se perguntar, eu fui realmente plantado aqui? Porque se você tem uma dúvida que não foi, você tem que ir a Deus e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim, onde o Senhor me quer? Eu quero você. Mas se, de repente, você não é suprido, não é alimentado, não é o bastante, você não pode viver se intoxicando. Esse negócio de viver comendo fora de casa acaba trazendo um problema para a vida. A distração é uma coisa do diabo. Então, o diabo sempre vai trabalhar para te manter distraído de alguma maneira.
a tecnologia hoje, os nossos antepassados, as pessoas da Bíblia, elas não tinham essa tecnologia. iPhones, Androids, computadores com tecnologia de ponta, os tablets, né, eles não tinham todas essas máquinas que, se usadas bem, elas podem ser uma bênção. Então, nós podemos pegar todo esse equipamento e usar para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual pode crescer com isso. Porque eu posso ouvir a palavra em todo lugar, eu posso continuar ouvindo a palavra, porque é o que nós vamos aprender aqui hoje. A direção bíblica é essa, ouvir a palavra. A Marta estava distraída com muitas coisas, mas a Maria ouvia a palavra. Então, um coração que ouve a Deus, fale comigo, um coração que ouve. De novo, a maior postura diante de Deus é ouvir, 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 ouvir. Às vezes, você é uma árvore. Derrubar uma árvore é muito mais difícil do que arrancar os brotos. E, às vezes, você não percebe que o diabo está arrancando os brotos. Todo brotinho que começa a nascer, com as distrações, ele vai roubando. E muitos têm sido roubados, porque não ouvem a palavra. Alguns começaram muito bem, mas o diabo vem tendo o poder de roubá-las, e ele nos quer distraídos com muitas coisas, então ele vem roubando. Porque agora a pessoa está ocupada com muitas coisas, e ela não tem tempo para ouvir a palavra, nem sequer de estar no templo. E quando nós olhamos lá para Salomão, naquela passagem de Reis 3, nós vemos que quando o Senhor terminou de falar com ele, então ele acordou, e aquilo era ele viu que era um sonho, mas era uma visão que o Senhor tinha dado a ele. Ele saiu de Gibeon, que representa o lugar da aparência, e foi direto para Jerusalém, onde a arca do Senhor estava. Onde a arca estava. Então, ele saiu de lá e foi direto para a casa do Senhor. Então, estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra, e depois dando manutenção no dia a dia, ouvindo a palavra, como eu sempre ensino, você pode se levantar um pouco mais cedo, usar o programa como devocional, ouvir, receber a direção para o dia, falar com Deus. Você pode baixar as mensagens, enquanto você pega o trânsito, seja no metrô, no ônibus, no carro, você pode estar ouvindo, no seu horário de almoço. Quanto mais você ouvir a palavra, mais a sua fé será desenvolvida. Então, a palavra é pregada, ela é ensinada, e é através do ouvir a palavra que a fé é desenvolvida, e é quando você vive milagres. Esse é o mapa de Deus. A fé dá asas para voar. A fé dá asas. À medida que você ouve a palavra, a sua fé cresce. Alguém vai dizer assim, mas é apenas ouvindo? Sim, ouvindo. A fé de uma pessoa jamais vai crescer se ela não ouvir a palavra. É ouvindo e ouvindo que eu passo a ter fé para ser curado, para ser abençoado. Então,
Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, mas eu não tenho fé, eu não tenho isso, aquilo. A verdade é que assim, eu não tenho que ficar presa nisso, eu não posso olhar para a fé, eu tenho que olhar para Jesus. E então, a minha fé vai crescer. Porque quanto mais eu olho para Jesus, eu recebo a palavra, mais a minha fé cresce. Jesus disse, naquela tentação do deserto, em Mateus 4:4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Algumas pessoas só têm corrido atrás do pão, atrás de coisas que alimentam esse corpo, sendo que esse corpo é a parte menor. O principal é o espírito, porque você é um espírito, eu sou um espírito. Você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Então, você é um espírito, eu sou um espírito. Nós temos uma alma, que é o centro das nossas emoções, do intelecto. E habitamos em um corpo. Então, muitos se preocupam mais com o corpo, com o pão, do que em alimentar esse espírito. Que é o fôlego de vida, que é o que te mantém vivo, ligado a Deus. E Jesus mostrou para o diabo, quando o diabo tentou transformar pedras em pães, e disse, não, eu não vou fazer isso. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, eu mais do que comida, mais do que roupa, mais do que um monte de coisas, eu preciso da palavra de Deus. 1 Reis 3:7, agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno. Ó como ele se via. Nem sei como sair, nem como entrar. Ele chegou diante do Senhor e disse, eu sou um menino, eu não sei como entrar, não sei como sair. Quer dizer, eu não tenho competência. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Eu preciso de um coração, literalmente, coração entendido, é um coração que ouve no hebraico. Literalmente. É a mesma coisa. Eu quero um coração que ouve. Essa é a parte que mais mexe comigo, porque ele pediu a Deus um coração que ouve. Porque eu ouvindo o Senhor, eu serei prudente e vou saber discernir entre o bem e o mal. Porque aqui, quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, ou na NVI, agradou ao Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. Quer dizer, o Senhor gostou disso, isso agradou o Senhor, se agradou lá atrás, agrada agora. Ele poderia ter pedido muitas outras coisas, não, ele pediu um coração que ouve. Porque isso, sem dúvida nenhuma, determina vida ou determina morte. Se eu ouço a Deus, eu terei vida aqui e vida eterna. Mas se eu não ouço a Deus, eu vou ter uma vida infeliz, dominada pelo mal, e vou perecer eternamente. Eu preciso ouvir a Deus. Definitivamente, eu preciso ouvir a Deus. Davi disse uma coisa quando ele pecou, e a semana passada eu li sobre isso, com Betseba. Ele pediu a Deus... Olha que coisa forte isso aqui ensina. No Salmo 51, 10-12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não expulse da tua presença, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto
para obedecer. Ele tinha pecado, ele se voltou para Deus, e você não encontra ele pedindo nada material. Senhor, não tires de mim o teu espírito. Talvez no momento desse, Senhor, não tira de mim o trono, o poder que o Senhor me deu, a riqueza, o domínio, eu tenho prevalecido sobre os meus inimigos. Ele poderia ter falado sobre muitas coisas. Senhor, não deixe os inimigos vir contra mim. Senhor, não tire o trono de mim, não tire a honra que o Senhor me deu, o prestígio que eu tenho. Senhor, isso e aquilo. Não, ele só pediu coisas espirituais, porque esse homem que tinha visão, apesar de ter tropeçado feio, ele tinha visão. E ele sabia que a única forma dele prevalecer era buscando ajuda espiritual e buscando coisas espirituais, porque se o espiritual caminhar bem, todo o resto vai caminhar bem. Quanto mais os meus motivos são purificados, mais sucesso eu terei na vida. E mais, sempre a próxima coisa que Deus vai me dar, sempre é melhor do que a última que Ele me deu. Só que só é capaz de entender essas coisas aquele que tem um coração que ouve a Deus. Em Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, não vem só de um ouvir, mas de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé só vai crescer, a minha fé, se eu ouvir. E não apenas uma vez, se eu ouvir, e ouvir, e ouvir. Quantas vezes você veio à reunião e depois você voltou a ouvir aquela mesma mensagem? E você para e diz assim: nossa, eu estava lá na reunião e eu não lembro disso. Aí você ouve pela terceira vez, você entende melhor. Quanto mais você ouve, mais você entende, mais você pega coisas, mais você progride, e você começa a ter revelações em cima das revelações que você já tinha recebido naquela palavra. Porque é assim que funciona a palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais a sua fé é desenvolvida, mais você cresce, e mais revelações você tem. Mais revelações você tem. E então, aqui, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E tá dentro da mesma passagem, aqui o 14, eu vou pular para o 14, que é Romanos, eu li o 17, eu vou ler o 14, que diz assim, está dentro do contexto. Por isso que a gente não pode, é muito importante você ler um texto, mas nunca tirá-lo do contexto. Porque, inclusive, qualquer texto que é tirado do contexto pode ser feito, até como muitas pessoas criam heresias várias aí. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então, o que Paulo estava dizendo? E daí vem para o 17, a fé vem do ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então ele está dizendo, à medida que a palavra é pregada, e ela é pregada, a palavra é pregada, e você vai recebendo a mensagem, e vai ouvindo a palavra que está sendo pregada, e vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo. Isso vai fazendo com que a sua fé seja desenvolvida, você vai crescendo, e é onde você vive milagres. Como é que a gente vive milagres?
ouvindo a palavra que é pregada. Porque aí a minha fé é desenvolvida, o meu coração é preparado. E então onde eu vivo os milagres. Em Hebreus 4:12 diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Você está falando de algo que é vivo e eficaz. Isso significa que não importa qual o problema que você está vivendo. Você pode estar vivendo um problema de enfermidade ou familiar, e eu estou pregando aqui, digamos, hoje, sobre o arrebatamento da igreja. A palavra é viva e eficaz. Você ainda será alimentado e vai receber uma revelação e uma direção de Deus para a sua necessidade. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Não importa o que está sendo pregado, ela sempre vai falar com você de alguma forma e vai te afetar positivamente. Porque ela é viva. Você está falando de algo que é vivo. Sabe algo que é vivo, está vivo? Tão vivo quanto a palavra de Deus é tão viva quanto eu estou aqui. Meu coração está batendo, eu estou falando, você está aqui me ouvindo. Seu coração está batendo. A palavra de Deus é viva. E quanto mais nós lemos a palavra, acompanhamos, nós vemos o quanto ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Você está vivendo uma coisa, você abre. É assim, é a boca de Deus falando com você. É o próprio Deus falando com você. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada. Não tem nada. Você pensa que você tem um facão afiadíssimo, uma faca de primeira, aquele seu jogo de facas para churrasco caríssimo lá. Nossa, isso aqui é divino, é afiadíssimo. Não. A palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, não tem nada que penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas, que é uma coisa impossível. E julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, ela vai lá e ela divide alma, aquilo que vem de você, aquela que é a sua parte, aquilo que vem de Deus. Você consegue, através da palavra de Deus, saber o que é pura emoção, sentimento, vontade humana, aquilo que é seu, daquilo que vem de Deus, alma e espírito. Você consegue, ouvindo a palavra, você sabe, isso é meu, isso é de Deus, não é? Você sabe. Você consegue. Quando você ouve a palavra, você sabe dizer, e esse era um pensamento meu, esse aqui é um pensamento de Deus, isso aqui é o que Deus tem para mim. Mas isso aqui é o que eu quero, isso é o que Deus quer para mim. Porque ela divide alma e espírito. E ela é que julga pensamentos e intenções. Então, quando você ouve a palavra de Deus, é capaz de você saber muito bem que o que você está pensando não está certo, que as suas intenções não estão certas. Você consegue perceber esse pensamento não está certo e essas intenções, essas motivações que estão no meu coração não são corretas. Como é que eu sei quando algo não provém de Deus? Deus não está naquilo? Por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus vem e mostra para mim. O que você está pensando está errado. A sua intenção está errada. O que está no seu coração não está certo. Espera aí, será que isso é meu ou será que isso é de Deus? Ela vem e divide. E eu sei exatamente quando uma coisa vem de mim, da minha alma, das minhas emoções, e algo que provém de Deus, do Espírito Santo. Então, ela é viva, ela é eficaz. Ela faz tudo de uma vez. Eu não preciso de mais nada. Se eu tenho a palavra de Deus, tudo que eu não consigo, em lugar nenhum, eu vou conseguir com a palavra de Deus. Tudo pode falhar, a palavra de Deus não falha. A medicina falha, as pessoas falham, a justiça falha, Deus não falha, a sua palavra não falha, o que está escrito se cumpre. Então, você tem, por exemplo, a pessoa está com tumor, por exemplo, uma doença muito grave.
a palavra de Deus, à medida que você vai ouvindo a palavra e a sua fé vai crescendo, ela vem e corta aquele tumor no meio. Você vai recebendo a palavra e ela vai tomando conta de você, a sua fé vai crescendo, 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 e você não crê mais que aquilo vai prevalecer na sua vida, você vence aquilo. Quando a medicina te desenganou, quantas vezes eu vi isso, eu já contei aqui. Recentemente, ainda foi até um testemunho de um senhorzinho, mas eu tenho muitos outros, de pessoas que fizeram tratamentos até no exterior, e morreram. E pessoas que foram desenganadas e foram tratadas pelo SUS. E você sabe muito bem que, infelizmente, não temos muitos elogios para a saúde no Brasil, e as pessoas tendem a dizer exatamente isso: entrou ali, morre, se for para UTI, morre, não dura tantas horas, não sei o quê. Está aí vivo, vestido de obreiro, fazendo a obra. Quem é que preservou a vida daquele senhor? Foi a medicina, foi o excelente tratamento que ele recebeu. Ele não recebeu esse excelente tratamento. Foi a fé dele, foi o Senhor. E outros que receberam um tratamento de ponta, de primeiro mundo, morreram. Por quê? Porque eu preciso muito mais do que tudo isso, eu preciso de uma força maior, eu preciso entender que existe algo muito maior regendo tudo, e tudo é espiritual. Eu posso vencer uma enfermidade incurável através da fé. Eu posso vencer. A palavra de Deus me dá esse poder de eu vencer. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ela vai fundo. E ela divide. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela julga. É através da palavra que nós podemos verificar nossos pensamentos, nossas intenções, nossas motivações. Nós sabemos, é impossível uma pessoa dizer assim: eu não sei se eu estou errado. Não, você sabe, você sabe. Você sabe. Todos sabem. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo não deixa nenhuma confusão. Em Deus não há confusão. É muito estranho quando alguém diz: eu não sei. Não, você sabe. Se você está ouvindo a palavra de Deus, você sabe o que fazer. Você sabe o que é certo e errado diante de Deus. Você sabe que tipo de pensamento que você está tendo e que tipo de intenção e motivação que está no seu coração, que procede de Deus ou não, o que está certo ou está errado. Você sabe. Às vezes a pessoa ela quer se esquivar e, na verdade, muitas vezes ela dá uma que ela não entendeu porque ela quer ouvir de alguém algo que vai de encontro ao que ela quer. Ela quer que alguém fala aquilo que massageia o ego dela, ou que vai de encontro ao que ela quer. Mas a verdade é que, certamente, quando ela perguntou lá dentro, ela já tinha resposta. Eu sei porque eu lido com gente há muitos anos, e todas, quando são sinceras, e muitas pessoas já foram muito sinceras, desabafaram comigo, coisas muito pessoais, que eu acho que não fariam com muitas outras pessoas, mas comigo já fizeram. Elas contam a verdade. Eu sabia o que era certo, eu já tinha falado comigo. Eu perguntei porque, na verdade, você quer uma coisa e você quer ter onde se apoiar. E outra coisa, muitas vezes também, a pessoa ela quer que alguém decida para ela, decida por ela. O que você acha que eu devo fazer? Ele já sabe o que ele deve fazer. Ele só quer alguém para depois culpar mais tarde. Você vai falar: não é verdade, Bi? Sim. Muitas vezes é muito mais fácil. Não, eu fiz porque eu recebi uma orientação. Não, você fez o que você quis fazer, e aí talvez alguém, sem uma sabedoria, foi lá e deu a você uma munição, para depois você se esquivar, não assumir responsabilidade e culpar alguém. Porque tem gente que sempre gosta de culpar alguém. Por isso que, assim,
a luz da palavra de Deus diz isso, mas aí cada um tem que saber o que é que Deus tem com ele. Todavia, se está escrito na palavra de Deus, não adianta dizer, não, o propósito da minha vida é diferente. Não, se está escrito, tem coisa que está muito clara. Não é para um ou para dois, não tem a ver com propósito, tem a ver com aquilo que é e é imutável, não vai mudar. Isso é para todo mundo, é para Cléo, é para Maria, para o João, é para o fulano, é para o cicrano. É para todo mundo. Em Mateus 13:9 diz assim, Jesus disse isso, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Apocalipse 2:7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Mas como eu serei vencedor? Tendo um coração que ouve. Em Lucas 10:38 diz assim, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, diga comigo, ouvindo a sua palavra. Jesus não queria que Marta estivesse correndo para lá e para cá com aquilo. Aquele que pegou alguns pãezinhos e peixinhos e alimentou 5.000 pessoas num caso, 4.000 pessoas em outro. Isso fora mulheres e crianças, estamos falando de homens, não foi contado mulheres e crianças, então imagina o tamanho da multidão. Aquele que multiplicou pães e peixes, não estava em busca de comida. O que o Senhor quer de você, talvez, e é o que alguns não têm entendido, e é o que Ele quer da Cléo, Ele não quer que eu corra de todas as maneiras para recebê-lo bem, então eu vou fazer bem isso, bem aquilo. Sim, eu tenho que fazer bem o que Ele colocou nas minhas mãos. Mas primeiro Ele quer que eu fique aos pés dEle, ouvindo o que Ele tem a dizer. Então, o que agrada ao Senhor mais do que qualquer coisa, é você ter um coração que ouve, é você ter intimidade com Ele, é o tempo que você passa com Ele, é a importância que você dá para aquilo que Ele diz, é a importância que você dá para o tempo reservado para buscá-lo, essa importância. Então, a importância que você dá em vir às reuniões, em depois estar em casa e ter momentos ouvindo a palavra novamente, e orando, e se levantar e ter como prioridade no seu dia, ouvir a palavra, orar ao Senhor, isso para Ele é mais importante. Não você levantar correndo e dizer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, aquilo, não. Eu iniciei lendo isso aqui para você, nem só de pão viverá o homem. Você precisa mais do que de pão, dinheiro e... Você precisa de Deus, você precisa da bênção de Deus. E se você perdeu a reunião de quarta-feira, além de voltar a ouvir essa aqui, vá ouvir a de quarta-feira. Nós precisamos ouvir a Deus, nós precisamos priorizar a Deus. Então, um coração que ouve. Senhor, me dê um coração que ouve. Um coração capaz de ouvi-lo. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Que é como está muita gente. Tem gente ocupadíssimo. E tem desculpa para tudo. Eu não tenho tempo, eu tenho muito trabalho, eu tenho muito cliente, eu tenho família, eu tenho criança pequena, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Você não encontra dentro da palavra de Deus algum apoio para esse tipo de desculpa. Desculpar. São desculpas. Desculpas. Depois a pessoa pergunta assim, como não é incomum. Direto a gente vê isso. Por que eu não estou vivendo milagres? Por que as coisas não estão se resolvendo na minha casa? Por que as coisas não estão se resolvendo na minha vida? Por que eu não estou vivendo coisas diferentes na minha vida? Por que a minha vida não está andando? Por quê? Porque você tem que ouvir a palavra para que a sua fé cresça
para que você viva o milagre. E esse ouvir a palavra representa um compromisso com Deus de parar para buscá-lo e se dedicar a Ele com o entendimento de que se eu tiver a bênção de Deus na minha vida, toda a minha vida vai fluir. O que eu preciso é ter a bênção de Deus na minha vida. Quando você sai como Marta, correndo com todo o serviço e não dá um pingo de atenção para o Senhor, você está deixando claro que você não depende da bênção dEle. Você está dependendo da força do seu braço. E até quando você vai aguentar? Que daí nós vamos lá para o Salmo. Você pode levantar cedo, comer o pão de dores e não chegar a lugar nenhum. Como eu disse ainda na quarta, e tem tanto lá como também a passagem que eu li quarta, sobre a construção da casa na rocha, não diz que a pessoa não vai construir na areia, ela constrói na areia. Ela chega a construir, mas aquilo não vai prevalecer. Então, não diz que você não vai construir coisas, você pode até construir. Constrói. Tem gente construindo, tem gente casando na areia, tem gente abrindo negócios na areia, tem gente tocando a vida na areia, tem gente construindo um monte de coisas na areia. Tem gente fazendo muitas coisas, mas tudo na areia. Está fazendo, mas está na areia. Não tem alicerce, não é na rocha. Não tem segurança nenhuma. Uma hora vai vir uma tempestade mais forte, isso vai desabar. Porque não foi levantado em Deus. Fortalecido e fundamentado, essas construções, esses projetos, não foram fundamentados em Cristo. Não tem sido eles não têm sido feitos, realizados, erguidos na fé, na dependência de Deus. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz ele que me ajude, porque é isso que acontece. Aí a pessoa faz do jeito dela, não dá certo, ela culpa as pessoas, ela olha para o outro que está vivendo de outra maneira, e ela logo vai apontar o dedo. Ela não está bem, pode ver que ela estava fazendo ao modo dela, mas ela também não estava bem. E ela falou com o Senhor como se o Senhor fosse dar razão a ela. Algumas pessoas falam como se elas tivessem razão e todo mundo deve dar razão para elas. Mas quando você deixa Deus, e alguém vai dizer assim: não, eu não deixei o Senhor. Se você não tem dado prioridade a Ele, você o deixou, porque Ele não vai ocupar nenhum outro lugar que não seja o primeiro. Então, assim, se você nunca tem tempo para Deus, e você acha que tem justificativa para isso, não é a Cleo que está falando, a Bíblia. Eu posso levantar muito mais que isso aqui, para mostrar para você que não tem... Não, eu vou entregar a palavra. Eu sempre digo uma coisa: eu prego aquilo que o Senhor me mandar pregar. Eu não tenho... A minha bandeira é Cristo. E o que Ele me mandar pregar é o que eu vou pregar. Então, eu não tenho essa obsessão por esse é o assunto e eu vou bater nele. Às vezes eu tenho uma série que eu sou levada pelo Espírito Santo a falar sobre aquele assunto até cansar. Mas... também quando ele diz finda, vamos para outra situação. Não é o caso. Então, assim, Deus falou quarta-feira sobre isso, mas eu tenho visto, ele vem falando sobre isso, e hoje, ontem quando eu comecei ainda de madrugadinha com Deus, e ele começou a me dar essa direção, um coração que ouve. Porque muitas pessoas, elas julgam que elas estão com toda a razão, e
tudo é possível se justificar, eu tenho uma justificativa e o mundo tem que aceitar. Bom, na verdade, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você pode viver a sua vida como você quiser. Só que, se eu não estiver em conformidade com Deus, dando ouvidos a Ele, eu não vou ter o que eu quero, eu não vou ter progresso, e eu vou estar vivendo uma fé que não me leva a vitórias, na verdade, derrotada, porque eu digo que eu creio no Senhor, mas, ao mesmo tempo, eu não dou prioridade a Ele, eu não tenho compromisso com Ele, porque eu tenho que fazer muitas coisas. Eu tenho que atender um parente, um amigo, eu tenho que correr atrás de um cliente, eu tenho que correr atrás da empresa, eu tenho que correr atrás disso, eu tenho que correr. Na verdade, alguns estão vivendo igualzinho o mundo vive. Ele é crente, mas o vizinho dele vive igualzinho ele vive. E o vizinho não crê, às vezes nem crê em Deus. E o estilo de vida é o mesmo. Um estilo de vida desequilibrado, um estilo de vida estressado. E a palavra de Deus, essa palavra, ela é a única capaz, se você ouvir a palavra, é a única capaz de fazer com que você se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão melhor, uma irmã melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um patrão melhor, um empregado melhor. É uma palavra que vai... A palavra de Deus, na verdade, quando você absorve ela na sua vida, ela vai fazer com que você viva sem estresse, viva sem essa correria toda, porque agora eu recebi a palavra, a minha fé só cresce, então não tem mais esse espírito do mundo, eu tenho o espírito de Deus na minha vida. Então, eu não vivo correndo para lá e para cá, como estava Marta, correndo para lá, para cá, nem estava dando atenção para o Senhor Jesus que estava ali, uma oportunidade ímpar na casa dela, na vida dela, e ela correndo para lá e para cá, com 1000 coisas. Quer dizer, o serviço era mais importante, e ela achou que ela tinha razão. Algumas pessoas estão altamente estressadas e é o estilo de vida delas. Mas elas, até hoje, não confiaram em Deus para viver como a palavra de Deus manda. Mas como que elas vão confiar em Deus se a única forma da sua fé crescer, ser desenvolvida, é ouvindo a palavra, é tendo tempo para Deus? Se eu não tenho tempo para Deus, eu não ouço a palavra, como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou crer? Como é que eu vou confiar? Como é que eu vou viver como Deus determinou que eu vivesse? Então, ouvir a Deus vai me trazer paz, alegria, saúde. Vai fazer com que você seja um aluno melhor, um professor melhor. Quer dizer, ouvir a Deus, ter um coração que ouve, vai fazer com que você tenha uma qualidade de vida, uma vida completamente diferente. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma, diga uma. Então, vamos aqui. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu, diga escolheu. Então, isso é uma questão de escolha. Ai, eu não escolhi isso para mim. Escolheu sim. Escolheu sim. Escolheu sim. Maria escolheu a boa parte. Eu posso escolher de que lado vou ficar. Eu posso escolher a boa parte. Eu posso escolher confiar em Deus. Eu posso escolher. E esta não lhe será tirada. E eu amo isso aqui, porque as pessoas dentro do meu ministério, mais prósperas e algumas que já são milionárias, elas são ricas mesmo, são as que dão prioridade a Deus no tempo, na vida, na obra, no dinheiro.
são aquelas que não viajam em tempo de propósito. Elas vão para o exterior, elas vão para lá só fora de propósito. E além disso, elas pedem a bênção, elas têm compromisso com o reino de Deus. São dizimistas, são ofertantes sacrificiais. Elas estão assiduamente, uma média de 4 vezes no mínimo, porque eu tenho gente que vai todo dia na igreja. Aí você olha a vida da pessoa, ela tem a vida que as pessoas sonham, só que há uma casa sendo construída na rocha. Elas não têm vergonha de Deus, elas não têm vergonha do Evangelho. E assim, elas não têm problema de dizer, não vou atender você agora, de falar isso para um cliente, porque eu tenho um compromisso com Deus. Não, eu não posso marcar isso com você, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho uma moça, que é uma moça... eles construíram uma vida muito bem sucedida, e às vezes as pessoas falam para ela, não, então, posso marcar nesse horário, tal. Não, esse horário eu não posso, esse horário tem na igreja. Nossa, mas você vai todo dia na igreja? Ela diz, e eu preciso. Ela disse, eu preciso. Eu preciso. Eu estive com o meu dentista e ele disse para mim, bispa, a fulana de tal teve aqui para eu atendê-la, e ela me edificou demais. Ali eu vi, ele usou essa expressão, não tem como não ser mesmo abençoada. Aqui eu tratando da boca dela, ela ouvindo as mensagens da senhora, ouvindo as pregações, enquanto tratava, porque ela deixou claro, cada tempo é uma oportunidade para estar ouvindo a palavra. Eu vou aproveitar cada momento. Cada momento. Outro dia alguém disse para mim, que foi para o exterior, e baixou mais de 100 mensagens minhas, pregações. E dentro do avião foi ouvindo, e fora, passou, não sei se 15 ou 20 dias fora, e ela disse, eu levei comigo cerca de 100 mensagens, 100 pregações. E eu estava no exterior, e eu estava ouvindo todas as suas mensagens. Porque eu não posso parar, eu preciso. E isso eu poderia dar exemplos 1000, daqueles que viajam muito e estão lá, o tempo inteiro, ouvindo dentro do carro, estão no trânsito, estão indo para lá e para cá, e a cabeça está, eu não posso me desligar de Deus. Aí você olha a vida dessas pessoas, é uma vida diferenciada, é uma vida que todo mundo olha e diz, tem inveja, tem aqueles que têm inveja, incomoda, porque é uma vida gloriosa. Mas a prioridade é Deus. E eu nunca na minha vida, até hoje, vi alguém dizer que deixou de algo secular para buscar Deus e tenha sido prejudicado. Muito pelo contrário. Todas as pessoas que deixaram a Deus por algo secular, aquele dinheiro não ficou na mão, aquilo deu tudo errado, a vida se frustrou, mas aqueles que primeiro buscaram a Deus, ouviram a Deus, foram honrados, abençoados, Deus supriu muitas vezes mais, Deus abençoou grandemente, mas porque a prioridade é Deus, buscar Deus, estar no templo, ouvir a palavra. Porque alguns dizem assim, a igreja é longe. O que é longe? O que é longe? Eu vou falar o que as pessoas bem-sucedidas falam para mim. Eu vou repetir o que elas falam. Bispa, quando eu quero comer uma comida
em tal lugar? Como alguém outro dia disse que estava com vontade de comer em tal lugar em São Paulo, pegou um voo e veio só para comer no tal restaurante. Só para isso. Só para isso. Quantas pessoas que já saíram da reunião e foram para cidades vizinhas, para lugares onde disseram que tinha um restaurante top e tal. A pessoa quer ir para a praia, ela enfrenta um trânsito danado. Quer ir para o interior, em feriado, outro trânsito danado. Ela quer ir no shopping tal, ela atravessa a cidade e vai. Ela quer participar de um evento, ela vai, ela fica debaixo de chuva, ela faz umas coisas. Então, assim, essa história só pesa da dificuldade, a distância, o tempo, em relação às coisas espirituais. Porque o que mostra, deixa claro que as pessoas, inclusive os cristãos, não valorizam, não todos, naturalmente, não valorizam as coisas espirituais. Não dão prioridade a Deus. Então, assim, se eu quero ir longe na minha vida, eu tenho que começar de algum lugar e usar o que eu tenho. E não importa o tempo que eu estou vivendo ou que posição eu estou vivendo. Qual é o nível, que altura da vida eu estou. Eu preciso dar prioridade a Deus. E uma coisa que eu falei esses dias e sempre falo, aquilo que te levou a chegar no topo, quando você chegar no topo, você precisa continuar fazendo aquilo que você fazia antes de ter esse progresso todo. Porque algumas pessoas, depois que elas chegaram num determinado ponto, elas pararam. E foi quando elas pararam que elas começaram a sofrer fracassos e perdas. Eu digo a você que a minha caminhada com Deus tem sido progressiva. Porque eu tenho entendido, e poucos foram os momentos, mas houve momentos em que eu tive um início de distração, mas eu acordei a tempo daquilo ter sido um prejuízo ter sofrido um prejuízo grande. Então, a minha caminhada tem sido progressiva, porque a prioridade da minha vida tem sido ouvir a Deus. Desde quando eu estava lá, que eu ia a pé, grávida ainda do Fernando, empurrando o carrinho do Murilo, depois que eu consegui a bicicleta, que eu ia e levava as crianças na bicicleta, e depois uma motinha, e depois uma Brasília beijinha, foi no processo. E eu usava o que eu tinha, o pouco que eu tinha, para ir fazer as visitas, fazer os trabalhos nos hospitais, nos presídios, e eu fui fazendo vários trabalhos, nunca deixei de plantar, porque eu entendi sempre que o que você planta é o que você colhe, e você só vai curar suas dores curando a das pessoas. Então, assim, quando você se envolve com as coisas de Deus, você tem que entender que você precisa ter uma vida com Deus verdadeiramente. Verdadeiramente. E ser continuista naquilo. Eu tenho um rapaz que, desde quando ele chegou na igreja, que ele assumiu o trabalho do presídio no interior, ele está há muitos anos, ele nunca deixou aquele trabalho. Hoje ele é um alto executivo de uma indústria farmacêutica, uma multinacional. Ele já passou todos os cargos, não tem nada, criaram há pouco tempo um cargo novo, porque ele já chegou no topo, no limite. Ele já esteve substituindo a liderança de todo o país, e viaja para lá, viaja para cá, e etc. Então, ele passa normalmente trabalhando muito, viaja, vai e vem, só que ele chega,
ele está lá no trabalho, nunca deixou aquele trabalho, nunca deixou de ser o obreiro, nunca deixou de fazer o trabalho no presídio. E aí você olha a vida daquela pessoa. Por que a vida progride tanto, tanto progresso, tantas conquistas, tanto sucesso na vida de uma pessoa? Nunca parou de crescer, só sucesso. Você olha para a vida dele, parece que ele nem tem problema, é uma vida perfeita. Você olha e pensa, gente, a vida desse menino é perfeita. Parece que ele nunca tem problema, ele está sempre alegre, sempre feliz, mas a prioridade daquele menino tem sido Deus. E ele admite que o segredo do sucesso dele, ele diz que tem muitas pessoas melhores que ele, muito mais capazes que ele, mas Deus tem colocado ele nessa posição. E ele diz, é Deus, tanto que ele usa sempre, é Deus, é Deus, é Deus. Então, eu penso que tem muito crente perdendo bênçãos, tem muito crente perdendo milagres, porque não tem tempo para Deus. Eu tenho que trabalhar. Senhor, eu estou ocupada, Maria não me ajuda. Não tem tempo para Deus, eu não posso perder esse cliente, eu não posso perder isso aqui. Eu não posso parar nesse momento para ir buscar Deus, eu não posso. Com isso, você está ficando só com aquilo e às vezes não está te rendendo nada. E aquele que tem feito de Deus o seu tudo, a prioridade da vida, tem compromisso com Deus, então Deus tem compromisso com ele, e o resultado da vida dele é completamente diferente. E assim, dar prioridade a Deus, também, não é só esse lado de uma conquista material. Meu Deus, esse é uma parte pequena, porque a paz, a alegria, a saúde, o cuidado, a certeza do amanhã em paz, o cuidado que Deus tem com a sua família, o sono tranquilo, tudo flui de maneira diferenciada. Tudo flui. Quer dizer, ter um coração que ouve significa ter uma vida única, uma vida diferenciada, diferente de tudo. Então, aqui, todavia, uma coisa é necessária. Você está achando que precisa de muita coisa. Jesus falou que só uma é necessária, e a Maria escolheu a boa parte. A única que ninguém vai poder tirar dela. E a verdade é essa mesmo. Você vê que as pessoas que vivem na força do braço, elas estão sempre perdendo, tendo retrocessos e tal. Aquelas que dependem de Deus, estão aos pés do Senhor, elas estão sempre progredindo, progredindo e progredindo. Em 1 Coríntios 1:21 diz, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, diga salvar. Esse salvar aqui no grego, não é apenas o salvar, a salvação da alma, é mais abrangente, tem a ver com cura, libertação, prosperidade, bênção, saúde, tudo. Então, aprove a Deus salvar, então libertar, abençoar, curar, prosperar os crentes pela loucura da pregação. Por que loucura? Porque para o mundo isso é loucura. Para o mundo você passar um dia em jejum é loucura. Para o mundo o que nós fazemos é loucura. Mas é por essa loucura, essa pregação, que é uma loucura para o mundo, é que o Senhor tem podido abençoar a vida dos crentes. Porque você ouve essa pregação. E você ouve, e a sua fé cresce, e você vive milagres. Lucas 5,15, todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo para serem curadas de suas doenças. Então, elas não iam apenas para serem curadas, elas iam para ouvi-lo, vamos de novo, de forma que multidões
vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Então elas iam para ouvir Jesus e também serem curadas, também viverem milagres. Elas não iam apenas para viver os milagres. Algumas iam, mas aqui Lucas está dizendo que essas pessoas que ele está falando iam para ouvi-lo, ouvir a sua mensagem, a sua pregação e serem curadas também. Então, primeiro eu preciso querer ouvir a Deus, ter um coração que ouve, ouvir a palavra do Senhor. E então eu serei abençoada, eu vou ser prosperada, curada, vou viver o milagre que eu quero. Mas elas iam para ouvi-lo e não iam só para serem curadas, elas iam para ouvi-lo e para serem curadas. Então você vê que elas queriam ouvir. Lucas 8, 5 a 8, depois do 11 a 15, diz: o semeador, essa é a parábola do semeador, saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Quer dizer, cada semente rendeu 100 frutos. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir. Você tem ouvidos para ouvir? Ouça. Aí ele dá o significado da parábola, que significa os 4 tipos de coração. Aqui tem 4 tipos de coração. 4 tipos. Primeiro, este é o significado da parábola, a semente, a palavra de Deus. Então, o que eu estou fazendo aqui é lançar uma semente no solo da sua vida, no seu coração. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e sejam salvos. A pessoa ouviu, mas ela deixa o diabo arrancar dela. Ela ouviu a palavra, mas ela deixa o diabo arrancar. E é por isso que a vida dela não prospera. Ela ouve a palavra, mas ela deixa o diabo arrancar. Por muitas situações ela deixa. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não tem raiz. Então a pessoa recebe a palavra, mas ela nunca cria raízes. Ela não cria. E é onde ela recebeu, estava feliz, ou a mensagem, não sei o quê. Mas ela não cria raízes, ela não investe. São pessoas que não continuam ouvindo a Deus, elas não dão condições para Deus continuar a obra delas. São aquelas pessoas, por exemplo, ela vai para o computador para poder até ouvir a palavra. Aí ela se distrai com tantas coisas que daqui a pouco ela nem sabe mais por que ela ligou o computador. A mesma coisa, ela pega o celular para ouvir a palavra e ela tem os 100 grupos de WhatsApp dela, ela tem mais não sei o quê, ela tem não sei o quê, ela tem que ver isso aqui, ela tem que ver aquilo, daqui a pouco ela nem lembra mais. Ela ficou lá 1 hora, 2 horas, horas jogadas fora, sem contar assuntos que não acrescentam, com não sei quem, e ela não investiu nada na vida espiritual dela, está cansada, está estressada, está esgotada, e assim, está vazia, está angustiada, e perguntando, eu não sei por que eu estou me sentindo assim, por quê? Porque você é o que você deixa entrar. A sua vida é o resultado daquilo que está na sua mente.
Você tem se enchido do quê? Sua mente, você deixa entrar o quê? Você abre um computador e vê o quê? Você pega o seu celular, vê o quê? Você liga a televisão, vê o quê? Você é o resultado daquilo que você tem deixado entrar. Você nunca vai estar acima da sua cabeça. Então, você vai ter a vida que você tem alimentado o seu espírito. Você tem alimentado o seu espírito do quê? É o que você vai ter. Você não tem como reclamar, porque é o que você tem deixado entrar. O que está na sua mente? Você é o resultado daquilo que está na sua mente. Como é que você pensa? Como é a sua cabeça? E como é que a gente muda a forma da gente ver e pensar e sentir? Crendo certo. Eu creio certo, então eu vou pensar certo e eu terei as emoções certas. Toda vez que eu estou com emoções que estão me puxando para baixo, é porque eu estou pensando errado. E se eu estou pensando errado, é porque eu estou crendo errado. E por que eu estou crendo errado? Porque eu estou envolvida com coisas que não estão acrescentando, não estão me dando suporte para eu ter uma vida abençoada. Só a palavra de Deus pode me dar suporte. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da aprovação. Primeiro teste que tem, por quê? Não tem raiz, não tem alicerce. Desistem. Param. É a tal, eu estou desanimado. Mas por que você está desanimado? Porque você está pensando errado, porque é um sentimento, o sentimento do desânimo. De onde que ele veio? De um pensamento errado. E de onde que esse pensamento errado veio? De uma crença errada. Porque você nunca continuou, você não continuou se alimentando da palavra. Porque aquele que está ouvindo a palavra, que tem um coração que ouve, está ouvindo, está na reunião, está ouvindo, ele está deixando deixando entrar, e ele está ouvindo, ele está se fortalecendo, ele está crescendo a cada dia. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Quantas pessoas que chegaram nesse nível que eu acompanhei? Gente abençoada, pensa família abençoada, saúde abençoada, financeiro abençoado, tudo abençoado, mas aí começaram a se envolver com as próprias bênçãos, com as preocupações, com as riquezas, com as bênçãos, com os prazeres da vida. A maioria que fracassou na fé, fracassou no auge. No auge, no ponto alto, quando chegaram no ponto mais alto, naquele ponto que nunca tinham, jamais, algumas nem imaginaram que um dia subiriam tão alto. Foi quando elas fracassaram, porque agora elas tinham 1000 ocupações, elas tinham que se preocupar com muitas coisas. Elas tinham uma casa maior, elas tinham dinheiro para ir no restaurante, elas tinham dinheiro para ir para o shopping, elas tinham dinheiro para viajar, elas tinham tempo mais para isso, tempo para aquilo, e mais isso, e mais aquilo. Agora não tem mais tempo para Deus. Elas esqueceram que quem deu foi Deus, e quem pode sustentar é Deus. E como é que as coisas serão estabelecidas? Buscando a Deus, ouvindo, crescendo na fé. É onde a minha vida vai sendo estabelecida. Agora, o grupo, esse coração, é o coração que ouve, o do 15. Mas os que caíram em boa terra, que é o coração que ouve, são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retém. Na Almeida diz, conservam. Então, não é só ouvir, eu preciso conservar, eu preciso reter, eu preciso manter isso em mim, quer dizer, eu preciso praticar e dão fruto com perseverança. Esses que estão ouvindo, retendo, estão dando frutos e estão
perseverando. São os abençoados, são aqueles que têm uma caminhada progressiva, são aqueles que são altamente honrados, são aqueles que um ano é melhor do que o outro, é sempre uma conquista maior, um progresso maior, alegrias maiores, sempre mais honra. Não é que não tem luta, mas tem batalhas, mas vencem todas, porque sabem onde buscar e de que maneira vencer. De que maneira que eu venço mais esse problema? Ouvindo a palavra, retendo, crescendo na fé. É que eu vou viver meus livramentos, meus milagres, eu vou ter progresso. O Paulo disse isso aqui para Gálatas, isso é muito importante. Ó Gálatas insensatos, tolos, loucos, quem os enfeitiçou? Ele chamou, olha como ele falou, quem os enfeitiçou? Vocês estão enfeitiçados. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber. Nesse dia ele não estava para brincadeira. Apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo, diga comigo, que ouviram? Quer dizer, peraí, eu preguei para vocês, eu preguei sobre Jesus Cristo, que foi à cruz, e vocês estavam indo tão bem, agora vocês estão comendo essa comida estragada? Vocês estão ouvindo outras coisas? Quem que vocês estão ouvindo? Quem tem enfeitiçado vocês? Que tem feito vocês voltarem para a lei? Alguns que já tinham caminhado tanto, amadurecido tanto e tão longe, aí de repente começam a ouvir alguma bobagem. E começam a ficar igual os Gálatas, enfeitiçados, intoxicados. Eles estavam voltando para a lei. Então, alguns, depois que já tiveram todo o suporte para crescerem no Senhor, agora estão ali voltando para a fé customizada. Atrás, ao invés de ficar só com a palavra, eu preciso de mais alguma coisa. Se você não encontra a resposta para a sua vida dentro das Escrituras, não adianta ir mais longe. Mas tem gente que é viciada em profecia, em revelação, em brindes. Ele é viciado mesmo. Eu não sou contra os dons. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu penso que se eu não encontro o que eu preciso dentro das Escrituras, então tem algum problema comigo. Por que eu vou mais longe? E eu que lido com as coisas, com pessoas e o mundo espiritual, eu sei o quanto tem de barbaridade por aí. O quanto é fácil seduzir uma pessoa e assim, leva ela para onde quiser. Usando da religião. Usando de estratégias religiosas. Então, Paulo estava nervoso com esse pessoal aqui, porque ele disse aqui, ó, será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, quer dizer, vocês creram em Jesus, é pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Peraí, vocês começaram a dependendo de Cristo, do sacrifício na cruz, e agora? Vocês voltam para a lei, vocês voltam para uma fé que os leva a depender da força do braço, do esforço próprio? Como, por exemplo, a pessoa que ela vive uma fé customizada, ela depende de brindes, ela depende disso, daquilo. Você tem que lembrar que em todo tempo a história está aí para provar. O ser humano sempre teve essa necessidade de ter algo para pegar. Quando o Moisés demorou
eles começaram a achar que Moisés estava demorando para descer. O que eles fizeram? Moisés está demorando, faça-nos deuses. E foi quando veio, fizeram o bezerro de ouro. Foi quando fizeram o bezerro de ouro. E assim por diante, você vê diversas vezes Israel fazendo isso. Em busca de algo para pegar, dependendo de coisas que não tinham poder nenhum de favorecê-los, de abençoá-los. Quer dizer, hoje eu estou crendo em Deus, de repente eu já estou crendo em qualquer outra coisa. E como nós vivemos num país muito religioso, onde tem de tudo, né? Tem para todos os gostos, se você quiser. O diabo, ele distrai as pessoas com material religioso, porque se ela quiser um material religioso, ela entra na internet e tem de tudo. Tem as coisas mais bizarras da face da terra. E eu vejo gente se perdendo, porque é isso, o diabo diz exatamente isso. Você quer uma distração? Você quer se distrair com questões religiosas? Eu tenho um monte para te apresentar. É onde a pessoa, ao invés dela ficar com o que ela está recebendo, ela sai, foi o que aconteceu com Gálatas, com o pessoal de lá. Eles estavam muito bem, agora estavam confusos, estavam perdidos. E quem é que vai perder com isso no final das contas? Era Paulo que ia perder? Não, eram eles iam perder. Porque quem tem propósito, segue no propósito e vai atingir outras pessoas que querem viver com propósito. E aqueles que são volúveis, instáveis, vão viver assim, sendo jogados como peteca pelo diabo, para lá e para cá. Hoje houve um negócio, amanhã houve outra. Eu vejo pessoas dentro do próprio Ministério Mudança de Vida, que elas tinham potencial, elas têm potencial em Deus para irem longe. Mas são pessoas que não firmam a cabeça. São pessoas que elas estão com a cabeça cada hora num canto, elas ouvem de tudo, elas estão abertas a tudo, e você sabe, quando tudo importa, nada significa. Nada. Quando você está aberto para tudo, é porque você até hoje não se encontrou. Eu não estou em busca de nada. Eu já me encontrei faz anos. E desde o dia que eu me encontrei em Jesus, eu segui a minha toada, e é por isso que eu tenho tido uma caminhada progressiva. Inclusive, quando eu fui percebendo, pessoas que eu conhecia, eu me lembro de uma pessoa específica, que era esse tipo de gente, que come de tudo, bebe de tudo, está em tudo. Eu não quis manter aquela amizade. E eu lembro que ela, meu Deus do céu, aquilo foi o fim do mundo para ela. Mas eu via que ela não era uma pessoa que eu não queria conviver com aquele tipo de gente. Porque aquilo não ia fazer bem para mim. Uma pessoa que sabe de tudo, entende de tudo, ouve tudo, come tudo, vai em todo lugar, pega de tudo. Não tem como, ela não tem nada definido dentro dela, você entendeu? Não tem como você dizer para mim que essa pessoa tem algo definido dentro dela. Não tem. Isso mostra que ela não encontrou. Ah, bicho, mas eu não posso ouvir, eu não estou dizendo isso, agora eu estou dizendo que você precisa ser uma pessoa sensata e não insensata, como está aqui. Porque, no final das contas, a confusão vai ser sua, a derrota vai ser sua, o fracasso vai ser seu, as perdas serão suas. Não vai ser de ninguém. E se tem uma coisa que eu entendi cedo na minha vida, é que eu tinha que focar em Deus, porque eu queria ter uma vida vitoriosa. Eu queria ter uma vida vitoriosa. Eu venho de um tempo onde a maioria dos cristãos não eram vitoriosos. E eu não entendia por quê. Inclusive a minha própria mãe. Minha mãe orava demais, minha mãe ia para a igreja, e eu não queria o resultado da minha mãe. Eu não queria aquilo. Então, eu queria entender, se a Bíblia falava sobre vida abundante, ela fala de vida abundante, sobre mais que vencedor, eu queria entender por que eu via tantos cristãos derrotados. E eu fui entendendo, que é o que eu prego continuamente. Eu não queria trocar, eu vinha de uma vida miserável,
de todas as formas, não me refiro só financeira também, mas eu não queria trocar uma miséria mundana por uma miséria cristã. Se eu vou andar com Cristo, eu quero andar em vitória, eu quero o resultado da fé. Eu quero viver o que está escrito. Eu quero desfrutar disso. E eu tenho um entendimento que eu preciso ficar onde eu fui chamada, com a minha cabeça onde Deus determinou para mim. Eu preciso ter um zelo pela minha vida espiritual. Você vai para Jerusalém, o que você mais encontra é gente louca, morando nas ruas, e são todos religiosos. A religião enlouquece, a religião emburrece, a religião pode deixar as pessoas insanas, estúpidas. Então, assim, a religião é a coisa mais antiga do mundo, é a forma mais poderosa de se controlar pessoas. As pessoas fazem horrores em nome da religião, em nome de Deus. Então, é muito fácil você ir atrás de teorias, você ir atrás de mil coisas, começar a confundir as coisas, começar a ficar perdido, perder o foco. Eu me lembro muito bem de alguém que saiu de uma determinada igreja aqui, quando eu estava dando início aqui na Celso Garcia, a gente estava com um andaime aqui fora, e a pessoa saiu de uma igreja aqui. O pessoal viu que ele saiu de dentro da igreja e ele estava tão insano que ele bateu no andaime e começou a brigar com o andaime. Ele já não tinha mais sanidade. Nós já tivemos várias pessoas que vieram aqui, saíram de uma determinada porta e entraram assim totalmente insanas. Elas já estão num ponto de loucura, porque é isso que a religião faz. Eu já peguei diversas pessoas que ficavam possessas continuamente, na verdade, não era uma possessão, já era uma condição mental, que elas precisavam sofrer uma libertação. Então, a religião, usada por pessoas inescrupulosas, pode adoentar mentalmente pessoas. Então, eu digo assim, com conhecimento, eu tive um início na minha fé, onde eu vivi situações que tinham o poder de me adoentar, cada hora diziam uma coisa, cada hora era o diabo aqui, era o diabo ali, era eu que não conseguia, era a minha fé, o diabo estava naquele quadro, o diabo estava naquilo, é isso que você fez, aquilo que você fez, era coisa assim de deixar louco. Cada um que aparecia tinha uma interpretação para uma coisa, entregava uma coisa que é contrário ao que o outro tinha entregado. E assim, se você não zerar e parar assim, não, Deus me chamou aqui, Deus me chamou para isso, eu vou me alimentar, eu vou me cuidar. Como eu disse, não tem comida mais bem feita do que a feita pela sua mãe, pela sua esposa, ou por você, pela sua família. É ou não é? Tem comida mais limpinha, mais bem feitinha do que a da casa de vocês? Não, não tem. Também da minha, não. É por isso que já aconteceu de eu passar mal quando comi em lugar fora. Eu me sinto melhor comendo em casa. A comida de casa, tanto que eu nem gosto muito de sair. Então, aqui, ó. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Porque a verdade é que a pessoa, depois que ela supera tanto, ela começa a ter um retrocesso e viver de forma contraditória. Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres. Quer dizer, Deus dá o Espírito, é pelo Espírito que eu vou viver milagres. Gente, isso aqui, esse versículo aqui, ele deveria estar assim. Você tem que grifar, você não pode esquecer isso aqui. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Você recebe a
palavra que vem pelo Espírito Santo, a sua fé cresce e você vive milagres. É pela fé, não pela religião, pela lei, ele dizia. Vocês, quem os enfeitiçou? Que vocês estavam indo tão bem, agora vocês se perderam? Será que tem alguém que estava indo tão bem e agora já se perdeu? Tem recebido um alimento quentinho, saudável, bem feitinho, mas foi em busca de alguma encrenca por aí. Quem te enfeitiçou? Para você estar com a sua cabeça toda virada e perdida? Porque a palavra vem para alertar. Marcos 5, 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu, diga, quando ouviu. Quando ouviu falar de Jesus. Então alguém vai dizer assim, ela foi curada porque ela teve a fé de tocar no manto. Não, o milagre dela começou quando ela ouviu falar de Jesus e então a fé dela foi desenvolvida. Foi quando ela ouviu falar. Ela ouviu falar de Jesus. Ela recebeu uma palavra de Jesus. Alguém falou de Jesus para ela. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo, que estava livre do seu sofrimento. Viveu um grande milagre, e o milagre começou quando ela ouviu falar. Ouviu. Atos 14. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando você vai no original, no grego, esse ouvira falar não foi uma vez. Foi ouvindo continuamente. Como ele era aleijado, possivelmente ele pediu, me leve onde ele está pregando ali, me leva aqui, e ele foi ouvindo. Ele foi ouvindo. Ele não ouviu uma vez a pregação do Paulo. Ele vinha ouvindo. Então é exatamente assim que a minha vida vai sendo mudada. O estado dele era de paralisia desde o nascimento. Isso significa que não tinha medicina que pudesse curá-lo. Mas quando ele começou a ouvir a palavra que Paulo pregava, então você talvez tenha aí um problema também crônico, algo que ninguém na sua vida tem o poder de mudar, mas é exatamente isso, esse homem, ninguém podia mudar a situação dele, mas ele começou a ouvir a pregação de Paulo. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, e como é que ele adquiriu aquela fé? Diga, ouvindo a pregação continuamente de Paulo. Foi ouvindo. Ele foi ouvindo, então a fé dele, à medida que ele ouvia a palavra, a fé dele foi sendo desenvolvida, a fé dele foi crescendo. Então olha aqui, olha que coisa forte. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Você já parou para pensar? Ele deu um salto e andou. Quem nunca tinha andado na vida? Então eu acredito que se você começar a ouvir a Deus, ouvir a palavra, se você buscar de Deus um coração que ouve situações que não tem jeito na sua vida, você vai começar a dar saltos e vai começar a andar, vai começar a viver coisas que você nunca viveu. Nunca viveu. Aleluia. Para o Senhor, Ele é o Senhor. Para Ele toda a honra.
Por que alguns estão paralíticos e talvez paralíticos de nascença nasceram desse jeito? Quer dizer, eu estou aí há muito tempo do mesmo jeito. Mas à medida que eu vou ouvindo a palavra, a minha fé vai crescendo. E aonde eu dou saltos, eu me levanto, eu salto, eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida. Ele nunca tinha andado e andou de imediato. Isso foi o poder da palavra. Mas ele ouviu, ele teve que ouvir. E quando ele ouviu, ele creu, a fé cresceu. E ele viveu um milagre. Por que é que eu não vivo milagres? Você pode viver também. No Salmo 36:9 diz assim, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz é que vemos a luz. Sem a luz do Senhor, que é a sua palavra, a luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, é luz. Você recebe a luz, que é a palavra de Deus, e você então vê a luz. Você não vai ver a luz se você não receber essa luz. É graças à tua luz que nós vemos a luz. No Salmo 119, 130 diz assim: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. A pessoa mais simples, sem cultura nenhuma, começa a ter uma visão, uma sabedoria, uma forma de se expressar. Quando ela começa a ouvir a palavra, a cabeça dela muda, o interior dela muda, a linguagem dela muda, a atitude dela na vida muda, com a exposição da palavra. Aqui, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples, a pessoa mais simples, o menos, aquele que ninguém dá nada para ele, só ouvindo a palavra, ele vai se tornando uma pessoa altamente sábia e capaz. Isaías 54:5 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, quer dizer, uma língua com grande conhecimento, uma capacidade de conhecer as coisas, para que eu saiba dizer. Quem é que me deu? Ele não disse, não foi a faculdade que me deu. Não foi porque eu estava aos pés de Gamaliel. Até porque tudo que Paulo aprendeu com Gamaliel, ele tratou como lixo e disse que ele só queria conhecer a Cristo. Não que Gamaliel não tenha sido um excelente professor, mas Paulo não quis aproveitar nada daquilo. Nada. Ele era a grife dos professores, dos rabinos. A grife. Mas Isaías disse aqui, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita. Veio de Deus, da palavra de Deus, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Quando uma pessoa ouve a palavra, ela ouve a Deus. Quando ela abre a boca, as pessoas ficam assim, uau, eu gosto tanto de falar com ele, gosto tanto de falar com ela. Tem algo diferente naquela pessoa, é a palavra de Deus. Ela não tinha nada daquilo, foi a palavra de Deus. Ele desperta-me todas as manhãs, que é o que tem que acontecer com você e comigo todo dia. Eu faço isso. Eu sou despertada todas as manhãs. Aqui, ele me desperta. Aqui, o estilo de vida que o crente tem que ter. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Todo dia de manhã eu sou despertado, meu ouvido é despertado para ouvir, para aprender. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos. Quando Ele me desperta pela manhã, Ele abre os meus ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retiro para trás. Quer dizer, o Senhor tem falado comigo, eu estou recebendo uma palavra, não vou ser rebelde e eu não vou retroceder, como muitas pessoas têm retrocedido. Pela manhã, está aqui, ele era despertado e recebia de Deus o que ele precisava para viver a vida dele. Jesus, porém, respondeu em Mateus 22, 29,
Vamos comigo. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você sabe por que ele disse nem o poder de Deus? Porque se você não conhece as Escrituras, você não vai conhecer o poder de Deus. De jeito nenhum. Coloquem-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Neste domingo de ceia, nós estamos em jejum, nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, aqui agora. Eu quero um coração que ouve, Senhor. Eu quero um coração que ouve. Lembra? Salomão orou ao Senhor: eu quero um coração que ouve, Senhor. Eu quero um coração que ouve. Você pode orar ao Senhor assim? Porque se você tiver um coração que ouve, você vai longe. Deus vai poder fazer coisas na sua vida que você nem imaginou. Você vai tão longe que você vai parar e vai pensar: meu Pai, nunca imaginei subir tanto, ter tanta paz, ter tanta alegria, ter uma vida tão cuidada. Mas é ouvindo a Deus. Ó Espírito Santo, eu oro para que a palavra tenha entrado. Eu oro para que todos tenham se vestido dessa mensagem. Eu oro para que nenhum saia da mesma maneira. Eu oro para que todos tenham sido altamente impactados pela mensagem. Eu oro para que cada um esteja de forma muito simples, falando com o Senhor exatamente isso agora. Eu quero um coração que ouve. Não tem que se estender mais, é isso que você tem que pedir para o Senhor. E eu oro agora para que o Senhor dê um coração capaz de ouvi-lo. Que o teu povo receba um coração capaz de dar crédito à sua palavra, de dar prioridade à sua palavra, de atentar para a sua voz. Que todos tenham, meu Deus, se vestido dessa mensagem e saiam daqui com essa decisão tomada. Que vai dar prioridade ao Senhor, vai andar com o Senhor, vai olhar para o Senhor. Que vai ser como Isaías, despertado pela manhã, para aprender a sua palavra. Que cada um tome essa decisão que vai passar ouvindo a sua palavra. Vai ouvir a sua palavra. É ouvindo a sua palavra. É tendo um compromisso sério com o Senhor. Que a vida é honrada, a vida é abençoada, a vida é transformada. Continue falando, Espírito Santo. Continue falando. Para que todos sejam em absoluto abençoados completamente. Abençoados e honrados. Que cada um tome essa decisão de viver para o Senhor. Honrar o Senhor. Ter tempo para o Senhor, priorizar o Senhor, viver para o Senhor. Eu abençoo cada um e profetizo um coração que ouve, um coração que ouve, em nome de Jesus. E eu peço que você diga isso: eu tomo posse de um coração que ouve, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus, amém.